Meu nome é José Mário Leite e vou falar sobre fagocitose. Eu, quando comecei a preparar a minha apresentação, selecionei milhares de vídeos no YouTube, mas não vou passar nenhum deles. Nem sequer vou passar PowerPoint. Então, porquê fagocitose? Eu sou engenheiro eletrotécnico, tenho algumas pós-graduações em gestão, faço gestão de projetos científicos e a gestão de todo o Instituto Gulbenkian de Ciência. E fui absorvido por esta comunidade que se dedica à investigação em biologia e em biomedicina, e não tenho qualquer formação em medicina e não sou investigador. Mas, de qualquer forma, sei que este fenómeno se chama fagocitose. E esta condição de fagocitado permite-me falar de alguns aspectos de ciência e com alguma ligeireza que não seria muito adequado os investigadores falarem. Sobretudo os investigadores premiados. Devem ter ouvido nas notícias que, recentemente, temos tido vários investigadores portugueses com grandes prémios internacionais. Nos últimos anos, estes investigadores trouxeram do estrangeiro, portanto, não estamos a contar com a investigação nacional, perto de 30 milhões de euros. A grande maioria deles estão ou estiveram no Instituto Gulbenkian de Ciência. Parece, aparentemente, que quanto a financiamento, estamos falados, não há problemas. Nada mais errado. Por engano. Os problemas começam, muitos deles, exatamente com o financiamento. Mesmo com os grandes financiamentos. Principalmente com esses. Porque grande barca, grande tormenta. O problema não é a quantidade do financiamento. É, sobretudo, a sustentabilidade do financiamento. E quando falo em sustentabilidade, falo de sustentabilidade em Portugal. Ainda na parte da manhã, ainda estamos na parte da manhã, embora já seja tarde, o eurodeputado Rui Tavares falava da fuga de cérebros. E é esse um perigo que nós corremos também, efetivamente, com os grandes financiamentos. Mas como é que é possível que, havendo tão grande financiamento, não haja sustentabilidade? Nós estamos habituados a ouvir, muitas vezes, responsáveis, e acertadamente, dizer que os investigadores de hoje em dia são como pequenos empresários. É verdade. Eles precisam de procurar, para além de fazerem ciência, precisam de procurar suporte financeiro para o seu salário, para o salário dos seus colaboradores, para as suas viagens e estadias, e veremos à frente porquê, para os consumíveis, para os equipamentos. Tal como uma empresa de construção civil. E até podemos fazer uma comparação entre um projeto de investigação científica e uma obra de construção civil. Por exemplo, uma ponte. Faz sentido. Os investigadores fazem pontes. Pontes para o futuro, pontes para o desconhecido, pontes para o bem-estar. Uma ponte, como é que um poder público resolve construir uma ponte? Abre um concurso e, como a ponte tem uma utilidade pública reconhecida, financia com dinheiros públicos. Exatamente como um projeto. Abre um concurso e, como tem uma utilidade pública, com dinheiros públicos são pagos. Tudo igual, parece? Não. As comparações terminam aí. Daqui para a frente tudo é diferente. Quando se vai fazer uma ponte, a regra é o conhecido. Sabe-se como é que se faz uma ponte. Qualquer gabinete de engenheiros medianos sabe como fazer uma ponte. Um projeto de investigação científica, aqueles a que eu me estou a referir, aqueles dos grandes financiamentos, só os melhores, eu diria mais, só os melhores dos melhores é que conseguem obter esse financiamento. Numa ponte, sabe-se para que serve, sabe-se como é que se faz. Num projeto de investigação científica, sabe-se onde se quer chegar. Sabe-se mais ou menos como lá chegar, mas não se sabe exatamente onde se vai chegar. Uma ponte, uma vez feita, pode-se, ao lado, fazer outra ponte exatamente igual. Qualquer uma delas não perde a sua utilidade. Continua a ter a mesma utilidade. Num projeto de investigação científica, que está a ser desenvolvido hoje aqui em Portugal, mesmo que esteja a chegar ao final, na parte final já, se houver no Japão, na Índia, no Canadá, alguém que tenha descoberto aquilo que eu estou a descobrir, todo este meu trabalho desapareceu. Deixa de ter utilidade. Imediatamente. Isto é muito importante para algo que eu vou falar a seguir. Uma ponte atribui-se um orçamento base. 1 milhão de euros, 5 milhões de euros, o que seja. Esse orçamento base é garantido. Todos nós sabemos que depois vêm as revisões de preços,
vêm os aumentos salariais, vêm os trabalhos a mais, e como vêm trabalhos a mais, de tal forma que, há algum tempo, o Tribunal de Contas se viu na obrigação de limitar, de pôr um teto a esses trabalhos a mais. Num projeto de investigação científica, ao contrário, trabalhos a mais, nem pensar. É trabalhos a menos. O orçamento é o limite. Nunca se pode ultrapassar o orçamento. Tem de se ficar inferior ou igual ao orçamento. Numa ponte, cobrem-se os custos, todos os custos, absolutamente todos os custos. Alguns deles, eu já trabalhei numa empresa de construção civil, já trabalhei numa instituição pública, portanto conheço bem daquilo que falo. Há custos que o próprio Tribunal de Contas teve de vir racionalizar. Por exemplo, no tempo em que eu andava em algumas autarquias, nunca fui autarca, mas trabalhei com autarcas, havia... quando precisava de um carro para o vereador, arranjava-se um projeto, uma estrada, e comprava-se um carro para a fiscalização, que ficava para o vereador. O Tribunal de Contas também já veio pôr limite a isso. Tal era a escandaleira, perdoem-me a expressão. Numa ponte, o IVA, as subcontratações, os juros... os juros é engraçado. Porque quando se faz o orçamento para uma ponte, colocam-se lá os juros do financiamento, do dinheiro que se vai buscar ao banco. Quando nós recebemos um projeto de investigação científica, se os juros são gerados pelo dinheiro que se deposita no banco, esta receita é uma receita do projeto. É para o financiador, não é para o promotor. Mas se formos buscar ao banco dinheiro para pagar alguns custos, porque eles não são comparticipados na totalidade e até ao final em adiantamentos, então esses já são do promotor. Numa empresa é exatamente ao contrário. Com o IVA acontece algo parecido. O IVA é uma despesa não elegível, mesmo sendo um custo. Isto quer dizer que, se nós tivermos 1 milhão de euros para recebermos este 1 milhão de euros, temos de gastar 1.230.000 euros. Mas se gastarmos este 1.230.000 euros em subcontratações, temos um inconveniente. É que os custos indiretos, e numa ponte todos os custos lá estão, os indiretos, o lucro, num projeto de investigação científica, os custos indiretos já não são elegíveis. Num projeto de investigação científica, o lucro é proibido. Isso é uma palavra absolutamente proibida. Mas se for em equipamento, é ainda mais grave. Porquê? Porque temos o IVA a pagar e que não é comparticipado. E não se comparticipa a totalidade dos custos que se tem com o equipamento. Comparticipa-se apenas a utilização do equipamento. Qual é a diferença? É simples. Eu tenho um equipamento que é amortizado em 4 anos, tenho um projeto que é em 3, portanto, só 3/4 desse equipamento é que recebo. E o IVA não me paga. Mas se, por acaso, este equipamento que eu utilizo no meu laboratório for utilizado também pelo meu colega ao lado, numa percentagem de 20%, só destes 3/4, só 80% deste valor é que me é pago. Portanto, nós temos um projeto de 2 milhões de euros e podemos ter de gastar 2,5 milhões ou mais para poder executar este projeto de 2 milhões de euros. E só receberemos sempre 2 milhões de euros. É por isso que eu tenho defendido, junto de fora, internacionais, onde tenho estado, e mesmo nacionais, que é importante que os institutos e as faculdades que se dedicam à ciência criem um fundo autónomo para compensar todos estes problemas. Porque há um mais adicional. É que uma ponte, desde que cumpra completamente o seu caderno de encargos, chega ao fim, é entregue ao dono da obra e é paga. Um projeto de investigação científica, mesmo que cumpra integralmente todas as características que foram definidas na candidatura, se a comissão de análise final, o comitê científico que for olhar para os resultados e entender que os resultados não são razoáveis, não são aceitáveis, é necessário devolver todo o dinheiro. Todo, integralmente. Estes são os custos que eu vos falei, que garantidamente não são comparticipados. E depois há outros que podem ser ou não ser. Isto porquê? Porque, apesar da comunidade científica ser reconhecidamente uma comunidade que mais se autodepura, ou seja, as fraudes em ciência existem, é um facto, mas são raríssimas. E são imediatamente denunciadas pelos pares. É a própria comunidade que afasta aqueles que não se comportam com os altíssimos níveis
que estabelecem para si próprios, apesar disso, continua a ser olhada com muita desconfiança pelos financiadores. Vocês lembram-se com certeza, todos, ou quase todos, de que houve uma final de um campeonato, uma final de futebol europeu em Sevilha, onde foram vistos alguns deputados nas imediações do estádio. Como justificação, eles disseram que estavam em trabalho político. O presidente em exercício da Assembleia da República disse: sim, senhor, um deputado disse que está em trabalho político, está em trabalho político. Não se questiona a palavra de um deputado. Nós, em ciência, não queremos isso. Nós gostaríamos, nós somos pela apresentação de contas transparente, absolutamente transparente e racional, mas justa. Nós entendemos que os investigadores que se deslocam, nós chamamos em ciência isto missões, deixem-me abrir aqui um parênteses. As missões são importantíssimas, porque para não acontecer que eu esteja a fazer um projeto que o meu colega no Japão está a fazer também e não nos atropelarmos um ao outro, nós temos de conversar, temos de nos encontrar. E nós encontramos, ou os investigadores encontram-se, nos congressos, nas conferências, nos workshops. E, portanto, é fundamental ir aos workshops para ver o que os outros estão a fazer e dizer aos outros aquilo que nós estamos a fazer. Mas nós, quando os investigadores vão a essas missões, nós queremos prestar contas, dizer porque é que eles foram lá. E, obviamente, entendemos que a forma mais correta é apresentar uma fatura. É o documento contabilístico normal para justificar despesas. Mas não chega. Não chega. Porque, sabe-se lá, esta gente é capaz de pôr a gastar dinheiro só para gastar dinheiro. Bom, muitos deles, a grande maioria, aparecem depois nos relatórios finais dessas conferências porque apresentaram pósteres, porque participaram nos workshops, porque estiveram na mesa, porque estiveram em algumas comissões especializadas da conferência onde estiveram. Mas isto com cientistas nunca se sabe. Vão lá eles inventar o teletransporte e às tantas chegaram lá sem irem. Por isso é necessário apresentar o ticket de embarque, de ida. E de volta também. Porque o facto de ter ido, ter estado lá e agora estar aqui, não garante que eles tenham vindo. E às vezes ainda pedem um certificado de participação. Porque podem ter ido, podem ter vindo, podem ter estado lá, apresentado um póster, mas participaram na conferência. Bom, eu queria apenas terminar com algo que aconteceu precisamente ontem, sexta-feira. Chegou-me mais uma análise financeira de um projeto científico. E há lá uma despesa altamente questionável. Estranha mesmo. 400 euros de adubo. Realmente é estranho. Para que é que quererá um investigador 400 euros de adubo? Só se for para pôr nas plantinhas que tem lá no laboratório. Mas se o investigador trabalha em plantas, investiga em plantas, não será óbvio? Será necessário um desenho? Será necessário uma planta? Muito obrigado.